Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de outubro de 2017, é uma quinta-feira. Esse é o verbete de número 4.276. Ele tem 6 páginas, 14 máximos e 58 logias. O tema de hoje é ponte interparadigmática. A especialidade é a interparadigmologia. O verbetógrafo é o Alexandre Slaslavski, que é professor universitário, graduado em filosofia, mestre e doutor em educação, é voluntário da Conscienciologia desde 1999, docente desde 2003 e coautor do livro Inversão Existencial e tenepsista desde 2009. A ponte interparadigmática é a abordagem, assunto, termo, tema, conceito, construto, prática ou elemento, permitindo a conexão, geralmente controversa, entre dois ou mais paradigmas e a consequente interlocução entre as respectivas comunidades científicas intra- e extrafísicas. O holopensene pessoal de abertismo, os interpensenes, a interpensenidade, o holopensene composto por variados paradigmas e a polipensenização. A ponte interparadigmática, a ponte interconsciencial, o paradigma pessoal, a mudança de paradigma pessoal, a transição interparadigmática, a mudança de paradigma filosófico, a mudança de paradigma científico, a crise de crescimento paradigmática, a Interparadigmas, a revista dos doutores da Conscienciologia, o convite para sair de si mesmo, os eventos interparadigmáticos, a nova medicina mentis conscienciológica. Na parafatologia, a ponte interdimensional, a representatividade multidimensional, a interassistência a consciências convalescentes do materialismo, a descoberta holobiográfica do holossoma, vale a pena a gente pensar nisso depois, vou perguntar para os as inspirações extrafísicas interparadigmáticas, as parassincronicidades interparadigmáticas interassistenciais. Aqui, gente, na argumentologia, vale a pena a gente explorar também, tem muito conhecimento aqui, tem muita gente envolvida que trabalhou com esses assuntos, a gente vê na listagem dele da página 24, e depois tem mais algumas listagens que vale a pena a gente estudar. Na acabativa, atualização autoparadigmática, crescendo epistemologia para epistemologia do nosso colega Arlindo, a paratransitologia, a síndrome do conflito de paradigmas e a transposição precipitada. A ponte interparadigmática é a via de acesso teática, didática, interassistencial e libertária, acolhendo as consciências neofílicas, saturadas da autovivência convencional, monodimensional. Você admite a ponte interparadigmática enquanto cláusula proexológica? Qual campo, área e especialidade interparadigmática? Na bibliografia específica, nós temos 9 itens. E aqui na mega análise da equipe, interlocução, interseção, paradigmas, transição, transposição, mudança, conexão, holofilosofia, cotejo, interparadigmologia, comunicologia, hermeneuticologia, didática, debate, passagem, abertismo, via, diálogo, teática
e neofilia. Então, para a gente começar, vamos passar aqui a palavra para o Zaslavski, para a gente saber um pouquinho, Zaz, como surgiu esse verbete. Então, boa tarde a todos, todas. A história desse verbete se atrela à história da revista Interparadigmas. Então, a revista Interparadigmas, eu trouxe aqui os números, né? Esse aqui é o último número. Ela começou exatamente no dia 22 de setembro de 2012, quando o professor Valdo me fez um convite público aqui em Tertúlia para levar à frente esse projeto de uma revista assim materializada, né, cujo, vamos dizer, que juntasse os voluntários da Conscienciologia que já tivesse título de doutor. A ideia seria usar esse título como rapport, como forma de rapport interassistencial no mundo acadêmico, em busca de intermissivistas inadaptados, né, ou pré-intermissivistas, né, utilizar essa estratégia. Então, nós juntamos um grupo, já estamos lá, terceira ou quarta geração aí de voluntários da Interparadigmas, e nós temos já esses 3 números aqui publicados. Estamos em vias agora de publicar o 4º. E a ponte interparadigmática, diria que é o conceito, o construto chave dentro do trabalho da Interparadigmas, porque tudo envolve pontos de conexão, de ligação entre paradigmas. E a ponte, ela é uma representação bem material disso. Ela é uma forma, assim, eu acho que fica didático da gente falar da comunicação entre paradigmas. Então, agora, Zaz, quando o professor Valdo ele sugeriu a revista para vocês, ele entregou o material. Sim. Seria bom você falar, lembrado. Não é isso? Pois é, porque ele teve uma inspiração, né, determinada noite lá, né, madrugada de trabalho dele, e que ele lembrou, né, ele começou a pensar sobre isso aqui, na verdade, é uma encadernação de um material do século XIX, na verdade do início do século XX, que é o Journal des Savants. Isso aqui é uma revista publicada na França desde o século XVII, né? Talvez considerada ou a primeira, uma das primeiras revistas científicas existentes, assim como a gente conhece hoje. E o nome significa Revista dos Sábios, né? Ele queria que a Interparadigma fosse Revista dos Sábios, mas a gente achou que não daria, não daria para a gente levar à frente esse nome, por isso que ficou Revista de Doutores e tal, que já é arrojado, porque isso não é uma linguagem usual e tal. Então isso aqui esse material ele me deu aqui em mãos, e é o sumário das publicações do Journal des Savants entre 1859 e 1908. Agora, é uma época bastante interessante, né, para a gente pensar. Por que essa época, né? É a época que tinha muita gente ressomada na França, né, mesmo na Europa. Então, isso é um estudo ainda a ser feito, né? Quer dizer, quantos de nós tem relação, material, né, que está aqui nesse índice aqui, né? Tem publicações, artigos e tal. Talvez tenha um tanto de gente que está nesse sumário. Então, já é uma evocação, seja de nós próprios, seja das consciex, né, que já estavam envolvidas nisso no século XIX e agora estão envolvidos no projeto da Urbex, né, mais diretamente, na Conscienciologia. Muito bem. Então, vamos começar aqui a primeira pergunta. Alexandre, por favor, você poderia ampliar sua frase enfática e, em seguida, nos relatar qual foi o processo que te levou a estas reflexões? Ok. Então, vamos ler aqui a frase enfática. A ponte interparadigmática é a via de acesso teática, didática, interassistencial e libertária, acolhendo as consciências neofílicas saturadas da autovivência convencional monodimensional. Então, essa frase enfática, ela trata do público-alvo desse trabalho, né, que em grande parte, são pesquisadores convencionais que estão no limite do paradigma, estão na fronteira do paradigma convencional. São pessoas que estão saturadas do paradigma de não poder abordar diretamente as vivências que eles têm multidimensionais. Geralmente é isso. Então são pessoas intelectuais, são cientistas, mas que têm vivências parapsíquicas e se encontram divididas entre, assim,
como assumir essas vivências no mundo acadêmico sem ser taxado de religioso. Tá? Por quê? O parapsiquismo, historicamente, ele tem uma associação com a religião. Isso é inevitável. Só que não é totalmente inevitável. Prova disso é a Conscienciologia. Historicamente é inevitável fugir disso, né? Para trás. A Conscienciologia, desse ponto de vista, é um contrassenso histórico. É um paradoxo histórico, porque essa abordagem que nós fazemos do parapsiquismo, porém com racionalidade, dentro da racionalidade, isso nunca existiu desse jeito. Tão claro, digamos, de uma maneira tão assim... direta, sem rodeios, sem nada simbólico, uma coisa bem às claras. Então, essa que é a ideia. Então, a ponte interparadigmática, ela faculta essas consciências ter essas neo-ideias, fazer novas sinapses, pensar coisas novas. E eu gosto muito assim de pensar que isso é um processo didático. Isso é uma questão didática. A didática, ela é uma área da pedagogia, né, que faz exatamente isso. Quer dizer, ela tem que tornar acessível novos pensamentos, novas ideias. E isso, no fundo, é uma coisa extremamente desafiante, extremamente importante, né? Porque, pensa, evoluir é ter novas ideias. Então, no fundo, a ponte interparadigmática, ela é uma ponte interevolutiva. Porque de um momento evolutivo para outro, você tem que ter uma ponte, senão você não consegue ir. Tem que ter alguma coisa que te faça atravessar de um momento evolutivo para outro. Se a evolução fosse feita de momentos estanques, como que ia ser? Como é que a pessoa ia abandonar tudo que ela já fez 100% para fazer uma outra coisa totalmente nova? Não é assim que funciona. Você abre mão de uma parte e continua a outra parte que está dando certo. O que está dando errado, você abre mão, o que está dando certo, você continua. Então, a gente precisa da ponte para poder oferecer a via de acesso. Quer dizer, olha, você pode assumir suas vivências parapsíquicas com racionalidade e cientificidade. A gente já tem condições de fazer isso. Aliás, essa sua história de estudar seriexes a partir dos paradigmas que a pessoa tem mais afinidade é bem interessante. Até você vai falar isso num curso, não vai? Sim. Sim, a Interparadigmas, ela está caminhando para ser uma pré-IC, né? Então ela oferece, além da revista, ela já está oferecendo cursos também. A gente já deu alguns cursos, não só em Foz, em Curitiba, né? E nós, assim, a gente desenvolveu uma série de testes, né? Uma série de, vamos dizer, questionários e tal, para levantar o perfil intelectual da pessoa. Mas de uma maneira que isso possa... ter implicações seriexológicas, eu diria, interparadigmáticas. Esse aqui é o ponto. Porque, veja, nós estamos aqui, numa proexis, né? Uma maneira da gente descrever o que a gente veio fazer aqui é mudar de paradigma. Não só teoricamente, teaticamente. Ou ampliar, né? Ou ampliar um paradigma que já está obsoleto. Você acha que dá? Não. Não dá, né? Não, eu acho que é mudar mesmo. Eu acho que, salvo pouquíssimas exceções, assim, mas bota raríssimas, tipo evoluciólogo para cima, sei lá. Não né? tem como, né? Eu acho que a gente veio aqui para mudar de paradigma, porque isso que a gente faz aqui era feito antigamente só na base das iniciações, né? Na base de ocultismo, iniciações e tal. Isso tudo é ultrapassado. Então, a gente estudou a teoria no curso intermissivo, né? A teoria da conscienciologia, do paradigma consciencial, né? Como evoluir, como acelerar a história pessoal, e a gente veio aqui vivenciar isso. A mudança de paradigmas é a vivência. Agora, se eu consigo entender quais paradigmas eu estou mais conectado no meu passado, por exemplo, em termos de grupo karma intelectual, quais são as interprisões intelectuais que eu tenho, isso pode me tornar mais assertivo para mudar de paradigma, porque eu já sei aonde que eu preciso retratar, aonde que eu preciso recompor, né? Então eu já posso ir direto ao ponto, né? Então, aproveitando, né, a deixa, né? Nós estamos realizando no final de semana, sem ser esse final de semana, o próximo, o curso Introdução à Mudança de Paradigmas, vai se realizar na sede da Consecutivos, aqui no Discernimento, né? Sábado e domingo, 28 e 29 de outubro, das 9 às 18, e é um curso que ele é teórico e prático. Nós vamos apresentar o panorama da mudança de paradigmas na história do conhecimento e também fazer as cobaias junto com os alunos, né, onde os alunos se situam dentro dessa história em termos de afinidades intelectuais. Então, de onde você veio, de qual paradigma você veio, né, e como que você vai fazer essa ponte interparadigmática
do paradigma pessoal, do auto-paradigma. Agora é interessante, o Zaz está ajudando também, trabalhando na Unescom, porque a gente está fazendo um curso sobre autorrevezamento autoral, que é um curso da Mega GESCOM e o autorrevezamento. E ele vai justamente nos ajudar nisso, né, Zaz? Ajudar os autores a pensar qual é a linha paradigmática que pode desembocar na Mega GESCOM. Porque pensa, o que é o livro, né? O livro conscienciológico, o que é uma GESCOM? Em primeiro lugar, é uma retratação. É uma retratação, quer dizer, ó, eu defendi tal linha de pensamento no passado. Bom, agora eu vou defender uma outra coisa, né? E eu vou mostrar para todo mundo que me leu no passado que já tem coisa mais para frente, a gente tem que avançar. Isso é uma mudança de paradigmas. Agora, pensa na Mega GESCOM. O que representa a Mega GESCOM em termos de mudança de paradigmas, né? Eu entendo que ela é o chancelamento do novo paradigma, a Mega GESCOM, seja então, o que ela for. Então, uma das aulas vai ser justamente mais ou menos isso, né? A Mega GESCOM, o autor estudar, não é isso, Zaz? Mudança de paradigma pessoal e Mega GESCOM. E Mega GESCOM. Tem perguntas aqui? Pode falar. Já, meus parabéns. Obrigado. Já estava na hora de você trazer esse verbete, né? A sua cara. Passando da hora. Muito legal. Eu fiquei curiosa, tanto na página 23, fiquei curiosa tanto com a legislogia quanto com a sindromologia, e o encaixe disso com essa temática. Legislogia, né, a lei de causa e efeito, e a sindromologia, a síndrome de salvacionismo. Certo. Bom, a lei de causa e efeito é a lei do holocarma, né? Então, conforme eu estava falando agora, vamos supor, né, que eu defendi determinada linha de conhecimento alguns séculos atrás. Vamos supor a Cabala. Tá? Quer dizer, vamos supor que eu pesquisei essa área. Fica a dica, como dizem, né? Publiquei nessa área e tal, a favor, contra, tal. Bom, isso, a Cabala, né, é uma linha clássica de abordagem do parapsiquismo na antiguidade, né? Então, tem um monte de gente aí, né? Aí, consciências. Qual que é a questão de lei de causa e efeito que me atrela a essa questão? Né? É um processo grupocármico, né? Egocármico e grupocármico, porque eu tenho também traços que eu deixei de desenvolver, etc. Né? Traços que eu desenvolvi, deixei de desenvolver, etc. Que me atrelam a esse paradigma, vamos dizer assim. Então, a interparadigmologia, ela também identifica essa interprisão paradigmática. Quer dizer, então agora é hora de, se é o caso mesmo, né, de que eu tenho essa interprisão com a Cabala, de eu escrever alguma coisa que até ajude, né, no caso, as pessoas que leram esses livros, que estudaram junto e tal, de ver que tem uma outra coisa mais avançada. Né? A Cabala é simplesmente alegórica e dogmática. Quer dizer, a Cabala, enquanto filosofia e prática parapsíquica, ela é baseada no monoteísmo, né? E o monoteísmo é a pior lavagem cerebral, né? A pior lavagem paracerebral que já existiu. Você acreditar que existe um Deus, que tem um livro revelado, isso aí é a pior lavagem paracerebral que existe. Porque você acha que é pior que o materialismo? Muito pior. Você acha? Muito pior. Que o materialismo, ele permite o desenvolvimento intrafísico. Já é alguma coisa. Saneamento, medicina, tal. Agora, veja só, a onda conservantista, né, a onda reacionária, política, que está em voga agora, até por causa da própria Heurebex, com base no monoteísmo, é de um atraso, entendeu? E é de um perigo. O que as pessoas são capazes de fazer em nome do monoteísmo, né? É terrível. Então, a Cabala não deixa de ser uma faceta, sei lá, ocultista, iniciática, esotérica do monoteísmo. É uma leitura iniciática do Velho Testamento, né, da Torá, no caso. Então, é simplesmente um exemplo de lavagem paracerebral atrelada ao monoteísmo. E aí vem a sindromologia, né, que é a síndrome do salvacionismo. Né? A síndrome do salvacionismo no sentido de que mudança de paradigma não é uma salvação. Entende? Não tem salvação, não existe salvação. Essa ideia de salvação, ela não procede. É a própria ideia. Veja bem, primeiro, ninguém está totalmente perdido. Né? Cada um está na sua realidade, tem trafores, tem trafares, tem trafaz. Não, na verdade, existe o grande problema do autoassédio. Né?
A pessoa, ela não consegue se ajudar a si mesma, ela não consegue se reequilibrar por si mesma e tal. Agora, achar que alguém vai salvar alguém, isso é bobagem. Ninguém salva, não tem salvar, não existe. Então essa coisa missionária, né, o salvacionista, na verdade o problema é com a ideia de salvação. Porque a salvação ela parte de duas premissas erradas. Uma, no mínimo duas, né, sei lá. Uma, de que alguém precisa de salvação, né, está tão perdido que precisa de salvação. Duas, de que é possível resolver os problemas definitivamente. Porque salvação é definitivo, né? Você está salvo agora. Isso é monoteísmo. Isso é monoteísmo. Ó. Tem uma vida. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, tal. Se você vai para o céu, você foi salvo. Isso tudo é um absurdo, entende? Porque uma vida é muito pouco para a gente resolver as mazelas. Não tem. Então, é isso. Tem mais um ponto que você falou. Não tem salvação e que bom. A própria pessoa achar que ela é digna de salvar alguém também. Né? Então... Mas você sabe que, voltando para essa coisa dessa doutrina religiosa, vamos dizer, né? Eu tenho uns questionamentos, já que você gosta do cutucar. Eu tenho a impressão que o materialista, sim, embora ele seja mais, às vezes, próspero no sentido intrafísico, isso é tudo impressão, né, gente? Eu tenho a impressão que ele tem mais dificuldade para entender a multidimensionalidade e fazer uma transposição paradigmática do que o religioso. Você acha que não? Aquele bem assim, pedernido, sabe, do átomo. Aí é uma pergunta muito capciosa, assim, muito difícil de responder. Na porque, média... Assim, no extremo, eu acho que... Aí é que tá, veja bem, isso é um paradoxo. O grande materialista, o grande religioso no extremo, ele é materialista. Entende? Concordo. Então, veja bem, por quê? O que define o materialismo não é uma doutrina, não é uma afirmação teórica científica, não é só isso. É você admitir a multidimensionalidade, ou não. Então, o religioso, ele não admite a multidimensionalidade. Mas você não acha que ele vai ter mais facilidade? Eu não sei também, eu não tenho essa resposta. Mas é que depende do nível. Eu não sei, porque eu às vezes acho que é mais difícil. Mas isso é hipótese minha, né? Eu acho o materialismo dá esse salto de sair do átomo. Não dá para generalizar. Não dá para generalizar. Porque eu acho assim, ó, tem esses dois grupos que você coloca, tem dois extremos, que é o radical, vamos dizer assim, o extremista materialista ou extremista religioso. Eu acho que os dois vão ter o mesmo problema de sair de uma paracomatose. Em tese, eu acho muito difícil porque... porque são as todas crenças, as razões, entendeu? Quer dizer, a pessoa tem toda uma vinculação energética com o Holopensene, que nega a multidimensionalidade. Ela nunca pensou nisso antes e ela teria dificuldade de discernir essa condição e tal. Mas eu acho que dentro da religião e dentro do materialismo tem várias modulações de grupos que não teriam esse problema. Depende. Às vezes a pessoa... Quanto que a gente conhece aí gente que é, sei lá, Brasil, né, católico, mas vai no centro espírita, toma passe, não sei o quê, e fala que é médium, vamos supor. Eu conheço um monte de gente assim. O Brasil então, é bem isso assim. Tudo é muito, tem muito degradê. É muito difícil, processo. Né? E mesmo dentro do materialismo também você tem gente que é materialista, mas a pessoa... ela não leva isso. Na verdade, ela também pode se passar por materialista com medo de falar outras coisas. Tem isso também, nesse sentido, assim, eu acho que a questão religiosa é pior porque é a questão do abertismo. Às vezes o materialista, ele é materialista por falta de sinapse ou por talvez não ter tido estímulos que fizessem com que ele pensasse na possibilidade de um mundo extrafísico. Então, às vezes ele tem uma extrapolação de um amparador, eu acho que ele está mais aberto, em tese, estaria, pelo menos em tese, mais aberto a essa neo-verpom. Pode ser. Ao passo que o fundamentalista religioso... Não, o fundamentalista já foi, né? Esse nem ele foi não está nem discutido desse. Eu quero aproveitar para me posicionar melhor, que é o seguinte. Como eu disse, o monoteísmo é a ideia que neutraliza a multidimensionalidade. Também, concordo. Não, é o que ele faz. Porque o monoteísmo, ele coloca uma dicotomia no cosmos. Que tem o mundo material aqui, tem as pessoas seres tal, vivos e tal, e tem Deus. Pronto, criação e a criação e o Criador. Tá? Então, isso é a anulação da multidimensionalidade.
Concordo. Entende? Então, o construto do monoteísmo, ele é uma lavagem paracerebral porque ele anula a multidimensionalidade. Não, e às vezes ela é mais profunda proíbe e mais milenar. Também tem multimilenar. isso. É, multimilenar. Também concordo que ela Então, pode ser mais antiga. O materialismo é muito recente. O que é o materialismo? Mas eu não sei. Século XIX para cá. Eu não vou delongar, porque rigor. a gente tem um monte de perguntas. Mas se eu fosse amparador, ficaria me perguntando, é mais fácil abrir a cabeça de um religioso mais ou menos... Mas, ô Mabel, ou de um cientista mais ou menos, eu não sei. Ó, eu vou lembrar um negócio que o Valdo disse algumas vezes, que eu acho, no mínimo, interessante e instigante. Que ele disse que uma vez ele perguntou para o amparador qual é a base da baratrosfera. Qual é a base? Lembra disso? É a religião. Claro, é mais antiga, com certeza. Qual é a base? É a religião. Não tenho dúvida disso, que é mais antiga. É um paradoxo, porque você pensa a religião e faz assistência e tal. Mas não é. Aquela coisa não é brava. bem assim. Vamos lá. Parabéns aí pelo verbete, obrigado por trazer essa ponte aí que vai ajudar a gente a atravessar com mais firmeza. A minha pergunta, Alexandre, é na página 22, efeitologia, a penúltima linha. Você falou o efeito da abertura cognitiva ao atravessar as pontes. Ao atravessar a ponte. Isso é uma coisa, talvez até meio singela, assim, porque eu quis retratar o ato assim, trivial de uma pessoa atravessar uma ponte. Eu acho muito legal, eu gosto. Você pensar, tem uma ponte aqui no CIAEC. Tem a nossa pontezinha aqui, né? Tem a nossa pontezinha, não tem? A ponte do encontro das visões de mundo, porque a ponte, ela representa uma conexão entre dois lados. Assim. A ponte é antibelicista. Então, é muito trivial. É muito trivial, mas ao mesmo tempo parece que a pessoa está atravessando a ponte, ela tem uma liberdade, assim. Você consegue atravessar aquele espaço ali. Então eu estava refletindo, né, para escrever o verbete, e eu pensei, poxa, desde uma coisa tão trivial já ocasiona uma espécie de abertura, porque você tem não sei, eu ao menos vivencio isso, assim, essa satisfação, né, de poder atravessar de um lado ao outro, né, de ir e vir e tal, e eu acho que isso representa uma espécie de abertura cognitiva. Agora, no Paradoxologia, na página 23, o primeiro paradoxo. O paradoxo de o ultra-erudito convencional não conseguir acompanhar o beabá conscienciológico. Eu acho por duas razões, assim. Uma, aquilo que eu estava falando, que não existe na história uma referência para a pessoa buscar. Entende? Exceto a religião. E a religião, ela exclui a ciência, desde a antiguidade. Você tem uma dicotomia, ciência e religião. Então, o cara quer procurar na história, ele vai acabar na religião, e ele não quer ficar na religião e tal, e cria essa situação que ele não entende. O que é a Conscienciologia? É religião? Não. Mas então é o que, sabe? Muito difícil as pessoas entenderem isso. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o corpo neologístico, né, que a Conscienciologia tem. Afinal, você tem o dicionário que tem 14 mil expressões. Você pensa, às vezes, eu nem posso falar isso diretamente, vem um doutor, alguém que eu estou conversando e tal, sobre Conscienciologia, a pessoa... Se eu falar isso, acho que eu assusto a pessoa, de certa forma, porque, cara, realmente é um dicionário, entendeu? Então, por outro lado, a nossa experiência também é ver que quando a pessoa começa a entender a Conscienciologia, parece que todo esse corpus neologístico, ele se torna natural. Assim. Você não tem dificuldade de entender. Não é uma coisa que você tem que estudar como quem aprende um idioma. Porém, a pessoa chega, né, e o doutor tem o agravante que ele tem uma base, vamos dizer, científica convencional muito forte. Então, a tendência de procurar explicação na referência dele. E não tem referência. Então, é isso. Agora, voltando na fatologia, na terceira linha, você coloca a via de acesso para dentro e fora do paradigma. A via de acesso é a expressão que eu usei na frase enfática, né? Via de acesso significa que é uma porta aberta, né? Um espaço aberto, é um vão, né? Tem espaço para circular. E a ponte, ela permite o não encastelamento, né? Por exemplo, aqui nós no paradigma consciencial. Quer dizer, como que eu vou conversar sobre conscienciologia com um pesquisador convencional? É uma pergunta que eu tenho que me fazer. Não aquele pesquisador que vem aqui fazer curso conosco, não. Esse cara já atravessou a ponte, vamos dizer assim, né? Não, estou dizendo assim, uma pessoa que está lá e ela está interessada e tal, mas é esse público externo, digamos. Eu tenho que pensar, né? Que tipo de via de acesso a gente pode fazer para ele poder interagir, entende?
E faz parte disso, então, nesse caso, do paradigma consciencial, é uma via de acesso para fora, né? Estou saindo, e também serve como via de acesso de quem está lá para cá. Então, você cria essa artéria, né? Quer dizer, esse vaso comunicante, assim, entre os paradigmas. Gente, então, olha, sábado agora, o ciclo mental somático vai ser, o tema é temas tabus. Então, é sábado às 9 horas, para quem tiver interesse. E a próxima tertúlia matinal, no domingo, o tema vai ser Interassistencialidade Global pela Conscienciologia. O pesquisador é o professor Ulisses. Vou falar já. Vou falar, daí eu peço para você mostrar. E tem também o Calepino, no domingo à tarde, cujo tema vai ser Conselho dos 500. Domingo às 17 horas, na AIEC. Lembrando aqui que ele está falando de ponte com pesquisadores, a gente vai ter um evento aqui no CAEC nesse final de semana que chama Intercooperação Científica, que justamente vem um doutor pesquisador de parapsiquismo da Universidade de Leiden, na Holanda, e ele vem aqui para debater o livro dele sobre parapsiquismo, que é esse aqui. O Ulisses está coordenando o evento, e vai ser interessante porque a gente vai ver o que esses pesquisadores de fora estão falando, trabalhando, estudando em termos de parapsiquismo. Isso aqui é uma ponte total teática, né? Você trazer um pesquisador de fora para a gente ver como é que é esses estudos deles de parapsiquismo fora do nosso paradigma. Não sei se alguém quer ver esse livro. Dias 20 a 22 de outubro. Começa na sexta-feira, às 19 horas, um talk show com o autor do livro, e depois no sábado tem o debate e no domingo também. Então fica convite para todo mundo que gosta dessa temática de interparadigmas. É tudo gratuito, gente. Vai ser aqui no CAEC. Quem quiser mais informações, seria bom falar com o Ulisses, porque ele tem livros desses para vender, porque era bom ler o livro, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui e eu devolvo para vocês, tá? Fatologia, página 21, linha 2. Por que é tão árduo a mudança de paradigma, sendo que quase sempre levamos muitos requisitos dos nossos paradigmas passados? Por que não ocorre a mudança de supetão? Olha, eu queria também. Legal. Tipo assim, hoje mudei. Mas é bom perguntar, né? Fui. Vai lá. Isso é muito boa pergunta. É ótimo. Por causa da lei de causa e efeito, né? Conforme a gente estava falando agora há pouco, a lei de causa e efeito, lei de holocarma, a gente precisa reparar, a gente precisa, mais do que reparar, a gente precisa seguir o fio condutor do nosso passado. Né, os efeitos das nossas ações no passado, a gente tem que lidar com eles. Não há, isso é lógico. Não é? O presente ele é muito esse resultado daquilo que a gente fez no passado. Porque a gente tem memória, porque a gente tem uma série de coisas que não dá para jogar fora. Não. Às vezes, felizmente, e às vezes, infelizmente. Fala. Sim, a gente não pode jogar fora todos os grupos de consciências que a gente trabalhou para desenvolver os paradigmas no passado. Claro, então você tem todas equipes, né, formadas no passado que a gente deu tchau, né, na hora de ir para o curso intermissivo, né, da maioria deles, mas que agora é hora de fazer o rapport com toda essa turma para eles poderem ir para o curso intermissivo também. Claro, entende? Claro. Então, tudo isso aí é um auto e hétero revezamento. Então, a mudança de paradigmas, ela é um auto e um hétero revezamento, por isso que dá trabalho. E o todo paradigma, como você mesmo falou já, né, Zaz, ele é pessoal, mas lá no fundo ele é grupal. A consequência do paradigma pessoal, ela é grupocármica. Então não tem como a gente... O pessoal é a minha maneira de abordar aquilo ali. É a minha formulação, é os meus traços e tal. É como que aquilo ali está, digamos, enraizado, ou como aquilo está manifesto na minha consciência. Mas o paradigma, ele é compartilhado. Claro. Ele é uma espécie de holopensene, ele é um bolsão. De grupo. Sim. Tem aqui perguntas, né? Acho que tem o André. Sim, isso. Então, Alexandre, parabéns aí pelo verbete, pelo debate. E eu queria que você começasse aqui na página 25, na periodismologia,
explicar por que você colocou esses 4 periódicos, a importância deles, porque outros não estão aqui, e essa visão assim geral, e até uma opinião sua de qual deles seria o mais importante. Uhum. Bom, eu coloquei esses 4 periódicos. Então, são periódicos com função de ponte interparadigmática. Significa que quando eles foram feitos, tinha o claro propósito de fazer uma mudança de paradigmas, de operar a mudança de paradigmas. Então, esse é o que caracteriza esses 4. Por que eu não coloquei mais? Porque eu não encontrei mais. Eu só conheço esses 4, assim, desse jeito. Né? Deve ter mais. Bom, o primeiro deles é o que eu já falei, que é o Jornal de Savant, que é uma espécie assim, de inspirador da Interparadigmas. É a revista que o professor Valdo teve em mente quando ele teve a ideia da Interparadigmas. É o primeiro periódico científico e ele ainda segue em atuação, ele ainda é vigente, ele está em operação, ainda hoje, né? Desde o século XVII. Está aqui a data, né? Até. Sabe se a Holoteca ainda tem? Recebe ele ou não? Não sei. Agora, ele está muito... Os exemplares antigos, eles estão à disposição em PDF na Gallica, que é a Biblioteca Pública Francesa. Gallica, gallica.fr. A Gallica é um banco de dados imenso, de documentos e textos clássicos que não tem edição e tal. Tudo em PDF de graça. Inclusive, esse material eu acho que eles pegaram de lá. Isso aqui o professor Valdo mesmo imprimiu e me deu e tal. Mas acho que foi baixado de lá. Bom, o Journal of the Society for Psychical Research foi o primeiro periódico, né, de estudo do parapsiquismo, é da SPR. Né? Então também tem um intento de mudança de paradigma. Ainda está vigente. Só uma dúvida, não existe um também da ASPR? Eu acho que tem, né? Independente da ASPR. Não, mas a ASPR, ela não tá, ela está com pouco funcionamento hoje em dia. Tá bem. Ela está muito fraca hoje em dia. Está quase que extinta. Já estava assim há mais de 10 anos, agora parece que piorou. Eu andei pesquisando, né? Lá está muito fraco, mas a ASPR segue funcionando, né? Eu vou falar do 3 no final. É que só entrando nessa linha. Esses estão vigentes ainda? Não, o 3 não está. Então, por isso que Mas sabe o que acontece? É que do ponto de vista histórico, por exemplo, eu já peguei para estudar alguns desses da ASPR, e são muito bons para pesquisa. Por isso que eu estou te colocando assim. É que assim, também não adianta eu colocar... O que acontece? Quando você tem um periódico que surge, ele tem essa função interparadigmática, mas depois vem outros. Sim. Se já é o segundo... ele não está tanto mudando de paradigma mais, porque já tem... Você está falando que ele é paralelo ao... Tá, entendi. Entende? Então, assim, eu não quis repetir dentro da mesma área. Certo. Eu coloquei os pioneiros. Agora, por que eu coloquei o 4, o Journal of Parapsychology? Porque ele também foi uma mudança de paradigma, porque é o surgimento da parapsicologia. É diferente. A pesquisa psíquica, ela era muito hétero. Era uma pesquisa de observação de médiums. Muito, né, estudos de médiums. Assim, já a parapsicologia é o estudo de médiums, vamos dizer, no local natural, quer dizer, na sessão mediúnica e tal. A parapsicologia já é uma proposta de estudo do parapsiquismo como uma área da psicologia, como uma área da psicologia experimental. Então é um novo paradigma também. E me diga uma coisa, só assim para eu entender, por que a revista Consciência ela não faz parte desse conjunto? Porque a linguagem dela talvez não é tão científica ou ela não tem um formato mais rigoroso? Eu acho que devia fazer parte. Eu acho que eu devia ter colocado. Obrigado. Então, bom. Então, peraí, eu posso continuar? Pode. Não, é que tem outras revistas, mas eu quero comentar a 3 aqui, ó. Eu acho que existem outras revistas na Conscienciologia que valeria a pena pensar em incluir. Tem outras que são interessantes. Não, mas daí é o seguinte, daí de novo eu repito, eu quis colocar só a primeira. Mas e, por exemplo, a do Paradireito? Não, porque, veja bem, a Conscienciologia tem hoje 15 periódicos. Eu sei, é complicado. E a Consciencioterapia? Então, cada especialidade... então, esse que é o ponto. A lista deveria estar mais gordinha. Né? Não, estou aqui cutucando os que eu entendo o cutuco, né? Mas eu colocaria a consciência. Eu acho que eu deveria ter colocado a consciência. Seria bom, se eu puder colocar, eu vou colocar. Sim,
que a Consciência realmente foi a pioneira na Conscienciologia. Foi, então, foi a primeira revista Agora, que a gente teve. É que criou a ponte, você quer dizer isso, né? Que criou a ponte. Criou a ponte, Criou é a isso que eu ponte. estou falando. Eu Porque entendendo. uma coisa é Não é você uma trabalhar quando já está feita, nem que seja uma pinguela ali, né? Entendi. Você vai lá trabalhar e tal. Mas veja, a primeira, ela é o marco, né? É o Ela é o marco. marco. Realmente, Ele ela foi- é que foi interparadigmática. Foi o seu critério, né? Você tem que diversas lidar- da Conscienciologia, mas a consciente, ela encabeçou, né? Com certeza. Então, o X da questão é o seguinte: olha o trabalho que é fazer uma ponte. Pensa nisso. Os Mas, engenheiros, né? olha só. Como é que você faz para fazer uma fundação de uma ponte dentro d'água? A consciência, eu não sei exatamente a Não é? proposta dela, mas assim, eu não sei se a função era interparadigmática. Às vezes você estava criando um novo paradigma, ok, ela é pioneira nesse sentido, mas não necessariamente de fazer a ponte. Não, mas acho que é. Ok, se você acha que é Cara, questão de e olha julgamento. só, Mas, se você acaba forem ver fazendo, os né? primeiros números da consciência, cara, tinha muito artigo interparadigmático. Tinha, Porque sim, na época tinha. que eram os pesquisadores pioneiros aqui da cooperativa, do CAEC, Sabe por quê? eles tinham muito essa abordagem na ocasião. Sabe por que eu acho que tem sentido? Porque desde sempre, quando a consciência foi criada, ela era enviada para as universidades, ela era enviada para as bibliotecas. Sim. Então, o que acontece? Ela acabava fazendo, ou acaba fazendo, e ainda está fazendo essa ponte, né? Mas Nesse sentido. Sim, só completando assim. Então, essa coisa, o X da questão da ponte é que é um lugar muito trabalhoso de se estar. Você trabalhar, fazer uma ponte dá muito trabalho, porque você tem forças opostas que estão se encontrando ali, né? E você tem que administrar aquilo. Então, a nossa logo, né, da Interparadigmas, ela é uma interseção de 3 círculos, né? Ela é uma interseção de 3 círculos. Por quê? Porque a interseção é o lugar em que vige mais de uma racionalidade. Entende? Se você tem uma racionalidade, por exemplo, racionalidade científica, sei lá, matemática e tal, cara, ali os técnicos se entendem. Agora, se você tem 2 racionalidades em questão, como é que fica? E, ao mesmo tempo, as pessoas têm que se comunicar. Não vão deixar de se comunicar. Então, é como se fosse assim, é uma dificuldade inevitável. Então, que racionalidade seria essa que fica entre os paradigmas? Como ser racional com as racionalidades? Você entende? Como se fosse um nível de meta-reflexão, um negócio que você tem que operar, você tem que poder acolher várias racionalidades ao mesmo tempo e conseguir processar, coordenar essas diversas abordagens. Mas eu não queria deixar de comentar sobre a 3. Porque a 3 é o seguinte, eu quis colocar ela na enciclopédia porque é um negócio muito bacana. Então essa revista, me ajuda aqui. Aqui, ó. Isso aqui foi um periódico que eles até pesquisaram aqui, foi até 92. Eu trouxe aqui um exemplar. Chama Revista Sur. É uma revista bimestral, de início, depois virou semestral. E ela foi uma iniciativa de uma intelectual argentina, uma mecenas, chamada Victoria Ocampo. E ela... Então, a Victoria Ocampo, ela foi um tipo muito singular, assim, né? Ela herdou uma fortuna da família dela, e ela era uma francófona, assim, ela teve uma educação, ela tinha muito dinheiro, né? Só que ela dedicou a vida dela e o dinheiro da família dela para fazer pontes culturais entre os continentes. Então, ela usou todo o dinheiro que ela herdou lá. O pai dela foi um engenheiro de ferrovias na Argentina do século XIX. O cara fez muito dinheiro lá. E ela herdou esse dinheiro e usou para isso. Então, ela fez uma editora e ela traduziu as obras de vanguarda da filosofia e da cultura europeia e trouxe para a América. Ela foi a primeira a traduzir aqueles intelectuais dos anos 50, da primeira metade, lá os existencialistas e tal. E ela também era uma estudiosa do orientalismo. Então, a Sur é uma espécie de ponte entre a Ásia, a Europa e a América. Né? Então, eu quis fazer essa menção, assim, porque ela fez um trabalho muito bacana. A Argentina, pensa na Argentina... Na década de 30. Na primeira metade do século XX, é de um tradicionalismo terrível, total, de um atraso, assim, né? E ela enfrentou isso tudo, foi muito bacana. Então, e eu consegui lá, eu visitei, né, a casa dela lá em Buenos Aires, lá em... Como é que eu esqueci o nome da cidade? Mas aqui tem o índice, né, similar a esse que eu tenho, esse outro aqui, de tudo que foi publicado de 31 a 66 aqui. Né? Tá aqui o sumário, né? Tá aqui. Isso está na holoteca? Eu também tenho na holoteca? Eu não sei se tem, eu nunca procurei. Né?
Não sei, teria que ver. Sabe por quê, Alexandre, que eu vejo o seguinte, se não entra, eu espero que entre, né, esse da consciência, né, porque da conscienciologia é importante de ter. Vou colocar. E porque se não entrasse essa, eu acho que deveria mencionar também o Journal of Conscienciology, Conscienciology, porque por estar em diversos idiomas e tem muitos artigos de colegas nossos e foi feito um trabalho muito grande também nessa revista. E vão surgir outras, né, que nem você está falando, né? Agora, posso colocar mais uma outra pergunta? Aqui na paradoxologia, que foi só um assunto. Fica à vontade. Então, na página 23, tem 2 paradoxos que eu achei bacana aqui na terceira linha. Os paradoxos gerados no encontro de paradigmas e o seguinte, que é o epistemológicos resolvidos no paradigma consciencial. Acho que esses dois bacanas... Os dois eles estão associados, né? Uma coisa está ligada à outra. Então, isso que eu estava falando agora. Quando acontece uma conversação entre 2 ou mais paradigmas, 2 paradigmas, digamos, né? Por exemplo, entre um pesquisador conscienciológico e um pesquisador universitário e tal, da ciência convencional. Ocorrem paradoxos, porque a conscienciologia, por ela ser tão pioneira, uma coisa nova, ela faz coisas que são impossíveis fazer na ciência convencional. Por exemplo, quem é da antropologia, né, e tal, quer dizer, a conscienciologia, ela é uma pesquisa participativa. Ela é uma pesquisa, o método, se é que a gente pode falar de método, mas vamos falar assim, o método da pesquisa conscienciológica, ele é participativo. Ou seja, é um método em primeira pessoa. Não é uma observação em primeiro lugar, não. Em primeiro lugar, é a própria pessoa pesquisando por ela. Isso já existe na antropologia. São métodos de primeira pessoa, é a perspectiva do participante. No entanto, a conscienciologia é evolucionista. Bom, o método de pesquisa participativa surgiu em contraponto ao evolucionismo. Tá? Por quê? O evolucionismo era vamos dizer, uma abordagem dos europeus analisando os povos colonizados, né, pensando neles como em termos de escala evolutiva. Claro que a Europa seria o ápice da escala evolutiva. Então surgiu uma segunda geração lá de antropólogos propondo assim, não, vamos abstrair de hierarquias evolutivas e vamos, in loco, estudar a cultura e vivenciar, digamos, essa cultura. Isso é o nascimento da pesquisa participante. Então, quando a conscienciologia se coloca como pesquisa participante evolucionista, isso é um paradoxo. Agora, como explicar isso aí? Que evolucionismo é esse? Então, veja, o evolucionismo da conscienciologia, ele precisa ser diferenciado do evolucionismo da antropologia, do darwinismo social e tal. Tem que ser diferenciado. E é diferente. Mas mesmo dentro da conscienciologia, às vezes é difícil de entender. Você pensa a questão de relações hierárquicas, de superior e inferior, por exemplo. Será que uma consciência evoluída, ela se acha superior às outras? Escala evolutiva é complicado. Eu acho que não. Não sei. Não é por aí. A questão não é essa. Por exemplo, até que ponto a hierarquia evolutiva não é uma hierarquia interassistencial? Mais evoluído é quem consegue fazer mais e melhor assistência. Entendeu? A questão de evolução é um conceito bacana, é um conceito que foi transposto, o professor Val transpôs esse conceito das ciências biológicas, né, da própria antropologia e tal. É uma transposição paradigmática. Mas ela tem que ser ajustada, senão ela vira uma transposição precipitada, né, e aí é que é o paradoxo. Entendeu? Então, isso é um exemplo, eu me dei conta disso já faz muitos anos, né, quando eu comecei a voluntariar, que isso eram as resistências que eu via, por exemplo, colegas de trabalho, meus colegas de escola, ou de faculdade e tal, a conscienciologia, era por causa desses paradoxos. Dizer que ela por exemplo, evolucionista, ou tem um colega que dizia, a conscienciologia é positivista. E positivismo, para as ciências humanas, não é uma coisa boa, em geral. De uma forma geral, assim. É muito criticado. É só fazer um comentário, porque eu achei super interessante. Parabéns pelo verbete, aproveitando também. É que você estava falando da revista Sur, aí sobre cultura, fundada pela Vitória Aguirre. E eu lembrei que Puerto Iguaçu tem uma avenida que chama Vitória Aguirre. Aí eu fui pesquisar sobre a história, e aí eu estava vendo, porque eu tive algumas repercussões quando você estava falando, é que ela foi uma das primeiras pessoas que veio no cruzeiro para Puerto Iguaçu para conhecer as cataratas e não conseguiu ir. Porque não tinha estrada. E aí, justo com esse dinheiro, ela também usou para patrocinar a estrada para ligar Puerto Iguaçu a cataratas. Essa é anterior, eu acho.
É outra Vitória? Você achou uma outra com o mesmo nome. Caramba! Essa é mais antiga, essa que você está falando. É mais antiga? É. Tá, pode ser. Tá. Então tá. Com o mesmo nome, interessante, né? Sincronicidade. Gente, lá, vou fazer algumas perguntas aqui e devolvo para vocês, tá? Parafatologia, página 22, linha 3. Como e onde ocorreu a descoberta holobiográfica do holossoma? Como podemos aprofundar nossos estudos neste tema? Olha, a descoberta holobiográfica do holossoma está acontecendo em cada um de nós. Muito né? Ela muito bom. Ela está em processo de acontecimento, digamos, né? Então, a descoberta, eu acho interessante pensar sobre esse ângulo, porque uma espécie de aí sim, um avanço evolutivo. Você pensa, a consciência, ela evolui em ela só conhece um soma dela, durante muito tempo mesmo. São lá, sei lá, bilhões de anos, eu suponho, desde que começa a evolução da consciência, no primeiro ser vivo, sei lá, ela nem sabe nada, mas digamos, ela sabe que ela tem um corpo só. Então, a evolução da consciência, a imensa maioria do tempo, ela é monossomática. Total. Não sabe que tem os outros e tal. Então, a descoberta do holossoma é de tal assim, relevância evolutiva. Você pode até pensar em evolução da espécie, se quiser. E é até a verdadeira mudança paradigmática, aquela mais profunda, quem sabe aconteça aí. Eu acho que é a hora que a consciência ela começa a ficar lúcida, né? Que ela percebe que ela tem holossoma. Aí, gente, aí rodou, como diz, aí já foi. Se percebeu que tem holossoma, o paradigma muda. Não tem como, né? Não tem como. O problema é como trazer para o intrafísico e tal. Aí já é outra coisa. Né? Mas eu digo essa descoberta até no intrafísico mesmo. Exatamente. Aí é que está. É o que eu estou falando. É o grande diferencial. No intrafísico. No intrafísico. Estou pensando no intrafísico também. Vou fazer outra pergunta e vou. Ele está na fila ali, ó. Fatologia, página 21, final da terceira linha. O que significa a válvula de escape do paradigma? A válvula de escape já é no sentido diferente da via de acesso, né? Porque válvula de escape é quando você tem um recipiente com pressão interna maior, né? Você tem uma pressão interna. Então, por exemplo, a panela de pressão ela tem uma válvula de escape, né? Em cima. Quando a pressão interna passa de um certo limite, sai, né? O ar e tal. Então, às vezes, a ponte interparadigmática é uma válvula de escape, né? A pessoa não aguenta mais aquele paradigma. A gente vê exemplos, gente aí na universidade mesmo. Nossa, a pessoa não aguenta mais. Está na universidade, convivendo no holopensene da universidade, está saturadésima. Bate assim. na parede, então, né? você chega, quando você chega com a ponte, as pessoas saem correndo, né? Assim, é uma válvula de escape nesse sentido, porque ela já não aguenta mais aquela pressão, ela tem que sair. Opa. Zais, parabéns pelo verbete e obrigado também, né? Eu estou terminando minha tese, que é em Sociologia da Ciência. Aqui, ó. Então, para mim, o tema é super gostoso de discutir. Né? Eu passaria, acho que talvez 2 vidas, no mínimo, conversando contigo sobre o verbete. Mas eu só vou fazer 3 perguntas, não, então, para a gente... Não, fica à vontade. Por isso que agora eu estou fazendo 3 aqui também. Então show. A questão assim, da página 22, Principiologia. Sim. Tá, esses 2 princípios que você colocou aqui. Sim. A ponderação quanto ao princípio do terceiro excluído. Uhum. E a crítica ao princípio da navalha de Ockham. Você poderia aprofundar um pouquinho mais? Sim. O princípio do terceiro excluído é um princípio clássico da lógica, desde Aristóteles, que diz o seguinte: para uma dada proposição, um dado enunciado, uma afirmação, ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Não existe uma terceira alternativa. Então, o terceiro está excluído. Ou é verdadeiro ou é falso, para dar qualquer afirmação. Então, eu acho que a gente tem que ponderar quanto a isso. Porque, às vezes, o terceiro, o verdadeiro ou falso, ele está restrito ao paradigma. Então, se você tem uma afirmação de um paradigma, aquela afirmação para um outro paradigma, ela não é nem verdadeira nem falsa, vamos dizer assim. Ou ela é absolutamente falsa, porque ela é impossível. Então, esse princípio ele então, é questionável. Questionar. Se a gente toma o princípio do terceiro excluído como um dogma, ele impede a mudança de paradigmas. Tá? E também... o segundo princípio, que é o princípio da navalha de Ockham... Mas você colocou aqui a crítica, né? Crítica, a esse princípio. Por uma razão semelhante. Porque o Guilherme de Ockham, ele foi um filósofo do fim da Idade Média, um inglês, né, do fim da Idade Média. E ele é o autor, ao menos assim,
se dizem, né, que ele é autor do princípio essa navalha de Ockham é o seguinte: diante de duas teorias rivais, deve-se ficar com a mais simples. Você deve preferir a mais simples, que ele falava: devemos evitar a multiplicação desnecessária dos entes. Você não deve falar. Se você pode descrever um fenômeno com menos, você não descreve com mais. Você descreve com menos. É um princípio da economia, da descrição. Só que também é um problema se tratando de mudança de paradigmas, porque aos olhos do paradigma já está descrito o melhor possível. A navalha de Ockham já foi passada. Então, se você oferecer uma descrição de um fenômeno através de um outro paradigma, parece que é um excesso na descrição. A mesma coisa que você dizer assim, ó, olha, por exemplo, coincidência ou sincronicidade. Entende? Vamos colocar assim. Sei lá, coincidência. Não, simplesmente duas é o acaso. Aleatório. Acaso. Né? Aleatório, e se você tem, sei lá, estatisticamente, é possível acontecer coincidências e tal. Agora, sincronicidade. Olha, essa ocorrência simultânea, ela tem um significado. Já é uma descrição alternativa à coincidência. Então, assim, é que eu não vejo... e ela é mais complexa. Mas eu não então, vejo... Você fica com a coincidência que é mais simples, pela navalha de Ockham. Então, eu não vejo, assim, pelo menos na minha... Eu uso muito esse princípio, tá? Por isso eu estou conversando. Assim, eu não vejo isso como um choque paradigmático, assim, no seguinte sentido. Se você tem uma explicação, você, independente do paradigma, você teria que estar aberto a absorver postulados ou teorias de outros paradigmas, você pode escolher talvez a teoria que ele melhor for mais, sei lá, Sim. mais clara, digamos assim. Eu vejo muito isso com relação, por exemplo, à questão religiosa, entende? Assim, vamos supor, você vai explicar para igual o Felipe comentou comigo aqui, um amigo dele era materialista. Aí teve uma experiência, uma extrapolação, um fenômeno parapsíquico, acho numa igreja, alguma coisa assim, aí virou um religioso. O Parceiro da Luz foi isso que aconteceu. Então, mas aí a questão é que a gente muda, mas não muda o paradigma, né? A gente vai, às vezes, de um pêndulo para outro, mas aqui dentro a gente ainda não conseguiu fazer a ressignificação necessária, né? Mas eu acho que o que você está falando já é uma transposição do princípio da navalha de Ockham para a Conscienciologia. Porque se for utilizado, por que a pessoa vai aceitar uma explicação que é mais complexa? Entende? Ele vai ficar só com a mais simples. Mas o materialismo não é a explicação mais simples? Assim, é que o mais simples é como a gente enxerga. Porque, por exemplo, para mim, entender o holossoma para explicar alguns fenômenos é muito mais simples do que ficar imaginando mil e uma coisas com relação a vivência. A qualquer outra coisa. A vivência é mais simples. Não necessariamente a vivência, mas a maneira como você explica a vivência. Ele diz que essa teoria é mais fácil. Se você pode explicar de duas maneiras. Existe um corpo extrafísico que descoincidiu do corpo físico. Ou isso é uma sensação ilusória do cérebro. Qual que é mais fácil de explicar? Pois depende. Tá, você está criticando... de alguma maneira eu estou te criticando, ok. Agora vamos lá, segunda pergunta. Página 22, efeitologia, terceira página. O efeito ricochete paradigmático. O que deveria ser esse efeito? Isso é muito bacana. Quer dizer, é muito interessante de se pensar. Porque é o seguinte, quando o cientista convencional ele está alcançando o limite do paradigma convencional. Por exemplo, ele teve experiências parapsíquicas diversas. Tá? O que ele vai fazer? Bom, ele não conhece a Conscienciologia, nunca ouviu falar e tal. O que ele vai fazer? Tem alguns que viram religiosos, tá? Isso é mais comum. Mas tem alguns que eles tentam assimilar o parapsiquismo de alguma maneira a intelectualidade deles. Tá? E aí é que muitas vezes acontece o efeito ricochete. Por exemplo, a gente conhece algumas pessoas do meio acadêmico que tiveram e têm experiências parapsíquicas e aderiram ao xamanismo, por exemplo. Não é bem religião, no sentido que não é monoteísta, né? É uma coisa diferente, mas é um ricochete porque... Pensa o que é um ricochete, né? Você tem um projétil, né, digamos, que ele alcança uma barreira e ele não atravessa, né? Ele adquire outra trajetória para trás. Tá. Então é isso que acontece, quer dizer, a pessoa está indo rumo à fronteira do paradigma. Ao invés de atravessar, ela bate e volta e ela regride. Então ela vai defender um corpo de ideias, vai defender um determinado paradigma anterior ao que ela está.
É uma espécie de síndrome do Swedenborg. Então, isso mostra, exatamente, isso mostra a responsabilidade da Interparadigmas, né? Em ajudar esse pessoal a transpor a barreira, então, né? A seriedade disso. Tem esse caso do xamanismo, que é uma via mais religiosa. Tem um caso de um outro colega nosso aí que a gente conheceu, um filósofo, que ele o cara é muito corajoso, o cara é fera até. E ele procurou, no mestrado dele, desenvolver uma nova filosofia que desse conta do parapsiquismo. Porém, o resultado que ele chegou é como se fosse ele é o que se chama de uma filosofia idealista. É um idealismo, quer dizer que ele vai dizer assim, não, o mundo todo é feito de ideias, né? E a matéria, então, ela é secundária, digamos, as ideias, alguma coisa nesse sentido. Só que isso ele vai apresentar no meio filosófico acadêmico, ele está defendendo uma filosofia superada. Superada. Sim. Entende? Aliás, o próprio idealismo, isso é vários também. Tem gente, outros parapsíquicos, que acharam que era a filosofia que mais tinha a ver com o parapsiquismo, era o idealismo. Porque vai dizer, não, se o mundo todo é feito de ideias, a consciência não está restrita só à cabeça, então ela pode, digamos, se manifestar em todo o cosmos, assim. Mas também se dizer que tudo é feito de ideias, parece que é uma coisa atrasada. Então, são dois exemplos do efeito ricochete. O cara bater na fronteira do paradigma e regredir. Excelente. E, por fim, a terceira, né, desse lote, na página 23, na maniologia. Sim. A mania de pontificar impedindo a ponte interparadigmática. Eu fiz um jogo de palavras, né, com ponte e pontificar, que tem a ver com a síndrome do salvacionismo também. Pontificar é a pessoa ficar doutrinando os outros, assim, né? Ah, tá no caso aqui de pontifície. Né, de coisa... Pontificar tem a origem na palavra ponte também, né? Tá, por isso eu fiquei um pouco em dúvida. O pontífice é o padre, né? Tá. É a pessoa que vai lá doutrinar e tal. Então, a mania de pontificar, às vezes, tem gente, né? Sei lá, a gente está tentando superar esse negócio de ser autoritário, de impor muitas coisas e tudo. Então, isso impede, né? Porque a pessoa está lá numa crise, chega lá, impõe um negócio, tipo assim, pontifica uma questão, isso não é ponte nenhuma. Nesse sentido... Isso é missionarismo, isso é salvacionismo. Então, a ponte é o diálogo. Mas, nesse sentido, é interessante porque a própria igreja cristã, né, ela veio como uma proposta revolucionária à época dela. E aí, talvez a questão, acho que para todos nós, enquanto pesquisadores, para os próximos séculos aí, sim, é a questão da gente ter essa postura de atualização de paradigmas constante. Até a gente se transformar em consciência livre, ou o que quer que seja que venha depois aí. Porque tudo é uma questão de atualização, né? Paradigmática. Mas assim, ó, cara, já que você me deu a deixa, eu acho que a Igreja Católica foi extremamente regressiva, assim. Okay. A Igreja Católica usou o judaísmo para neutralizar o paganismo, né, de certa forma. Então você veja, o que é mais avançado, né? Quer dizer, todo mundo acreditando numa doutrina só, ninguém tem experiência. Você veja, o chamado paganismo, vamos colocar assim, né? Uma expressão criada pela Igreja, né? Não era expressão deles. Toda essa cultura, vamos dizer, antiga, olha o papel que tinha o parapsiquismo nisso tudo, né? Olha, digamos, a sabedoria, a vivência que se tinha nisso. Então, assim, Jesus Cristo foi um judeu dissidente, né? Ele foi um maxi-dissidente do judaísmo, tudo bem. Agora, quando a igreja se formou, quer dizer, eles aderiram toda vamos dizer, aquilo do judaísmo, que ainda estava ali, né? Ele foi dissidente do judaísmo, com determinadas coisas do helenismo, só que reprimindo tudo. Quer dizer, eles pegaram o pior e reprimiram o melhor. Então foi uma jogada de marketing, eles reprimiram, né? A ciência, porque você veja a herança helênica, né? A própria ciência grega, né? A questão do parapsiquismo, que fazia parte da cultura grega, isso tudo foi reprimido pela igreja. Então, como eu disse bem no começo, né? Monoteísmo é lavagem paracerebral. Seja judaísmo, seja cristianismo, seja islamismo, é tudo lavagem paracerebral. Monoteísmo é você intrafisicalizar a consciência. Isso é o monoteísmo. Então, bravo. Vou fazer algumas perguntas aqui e devolvo, tá? Parafatologia, página 22. Poderia aprofundar o item as inspirações extrafísicas interparadigmáticas? Isso sim, né? Porque a gente vai trabalhando com isso, você sabe, né? O amparador, ele está junto com o assistido, né? Se uma pessoa para fazer assistência, ela pode contar que tem amparo, por causa que há o interesse comum, né? Mútuo, de fazer assistência. Então, quando a gente vai fazer essa assistência interparadigmática, a gente percebe, né? Muitas vezes, inspiração.
seja de ideias, né, a maneira de falar com a pessoa, né, as palavras vêm, às vezes vêm palavras em outro idioma, até que às vezes são significativas. Para fazer rapport, né? Para fazer rapport. Então, isso seria, né, essa... Como é que é o nome? Inspirações. A inspiração, né, extrafísica. Né? Tem a própria questão, por exemplo, mais além da parafatologia, né, a questão das evocações na TENEPS, as projeções com consciexes, e cientistas filósofos, tudo isso aí caminha junto, né? Então há uma, inclusive é bem interessante, quem não conhece, me ajuda aqui, a número 1. No número 1 da Interparadigmas tem uma entrevista com o professor Valdo, que ele nos deu logo no começo que a gente começou o projeto, e é um negócio muito interessante, que ele fala assim, ó, o primeiro público-alvo da Interparadigmas são consciexes, ele fala. Por quê? Que é o povo que desenvolveu a ciência convencional e que eles têm melancolia, que eles acham que deveriam ter aproveitado mais a oportunidade de estudar outras coisas e tal, e eles então querem fazer rapport com a gente aqui na Conscienciologia para eles poderem ter uma segurança quando eles ressomarem, que eles têm o medo de se dispersar aqui no intrafísico com a ciência, porque a ciência ela é muito cativante, a universidade, né? Meio universitário. Então, eles querem inspirar para eles poderem marcar com a energia deles na Conscienciologia e assim eles poderem ter assim um rapport quando eles ressomarem. Gente, para quem quiser ver essa entrevista, está na página 117 da primeira revista, sim. Entrevista com Valdo Vieira, revista Interparadigmas. Tá isso tudo está online de graça, www.interparadigmas.org.br. Você tem as 3 edições da revista, tudo de graça lá para baixar. Ok. A quarta está a caminho. A caminho. Sinergismologia, página 22. Poderia comentar sobre os 2 sinergismos propostos? Página 22, sinergismologia. Logo no comecinho ali, tá. Então, são os seguintes. O sinergismo das vontades dos pesquisadores vanguardistas. O sinergismo significa que há uma multiplicação de forças, né? Isso aqui é o sinergismo. A união faz a força, né? Se junta as pessoas e tem mais força. Então, os pesquisadores vanguardistas, a vontade... Por exemplo, você tem aqui o pesquisador da Conscienciologia e tem o pesquisador da ciência convencional que é vanguardista. Então, quando ocorre esse encontro, há um sinergismo das vontades. Um ajuda o outro, há interassistência. Um deixa o outro mais forte, assim. A gente encontra o pesquisador convencional, a gente fica mais forte para poder ajudar, né? A gente também, digamos, faz novas sinapses em termos de diálogo com a ciência convencional. E ele também fica empoderado, né? Fica mais forte, porque ele está entendendo melhor aquilo que ele está procurando. Então, esse é o sinergismo das vontades, né? Você quer falar, Lu? Quer falar, Lu? Fala. Era só para dar um exemplo. Aqui na nossa número 3, a vermelhinha, a gente tem o primeiro artigo aqui, reflexões epistemológicas e metodológicas acerca da possibilidade de pesquisa em primeira pessoa, que foi exatamente um caso sobre isso que o Alexandre acabou de falar. Então, foram pesquisadores que a gente conheceu na Argentina, um biólogo e uma filósofa, que não conheciam a conscienciologia e que tinham esse monte de vivências parapsíquicas e não sabiam o que fazer com isso. Então, numa conversa de corredor, num café com eles, a gente acabou apresentando a revista, falando do paradigma consciencial e convidando os dois para apresentarem um artigo para nós, na revista. Ótimo. E, ao fazer isso, aconteceu esse sinergismo de vontades, porque eles trouxeram todo o conhecimento deles, eles são muito bons, estudaram o material que a gente mandou para eles de conscienciologia e se propuseram a fazer um esforço de ponte interparadigmática, né? Trazendo uma proposta para discutir como que a gente pode viabilizar a autopesquisa, só que olhando do ponto de vista da ciência convencional para o nosso paradigma. E aí, isso foi um dos artigos que foi apresentado aqui no nosso primeiro colóquio, né, que está aqui constando na revista, mas que ilustra perfeitamente esse sinergismo das vontades. Bom, é a última e eu passo aí, tá? Estrangeirismologia, página 21. Pediria ao verbetógrafo definir o termo nefesh?
O Nefesh, não sei como é que Nefesh, fala. Tá certo? Nefesh. Nefesh. E a frase, a inevitável ilus. Não, híbris. Híbris, está escrito errado, evolutiva. E quem mandou essa pergunta é o nosso colega que está em Santiago de Compostela, na Espanha. Opa, interessante. Então, na verdade, é um par de palavras que está ali na estrangeirismologia, que é a última da primeira linha e a primeira da segunda, que é Nefesh e Psique. Que Nefesh é a palavra em hebraico para alma. Tá? E Psique, né, a palavra em grego para alma. Então, é interessante, assim, porque... aí é aquele negócio que o Gabriel falou ali antes, né, da origem do cristianismo, né? Quando a Bíblia, digamos, judaica foi traduzida lá em Alexandria, né, foi o primeiro século ali da Era Comum, eles tiveram que juntar o hebraico com o grego. Né? E isso foi um encontro que mudou o destino da Europa, né, do mundo todo, na verdade, quando eles tiveram que traduzir o hebraico para o grego. Que o hebraico tem uma origem, né, e o grego tem uma outra origem, toda uma outra conotação em termos de filosofia. Né? A língua grega está associada à filosofia, e o hebraico não. Então, eles tiveram que traduzir Nefesh, a Nefesh é psique. Mas Nefesh não tem nada a ver com psique. Foi assim que foi traduzido, mas não tem outra palavra. Na hora que traduz, você tem que escolher alguma maneira. Alguma maneira de falar, né? Então, isso que eu coloquei aqui porque é o problema da ponte. Né? Você tem que fazer uma tradução. E o outro é a inevitável híbris evolutiva. Híbris é uma palavra grega, tá? Híbris literalmente significa que é uma mistura. Né? Literalmente é uma mistura. Só que híbris, os gregos eles tinham como é que eu posso dizer? Tipo um asco da híbris. Para eles, por exemplo, híbris seria um ato vergonhoso. É uma impureza. É uma impureza, né? Por exemplo, quando a pessoa era muito arrogante, alguma coisa assim, a pessoa incorreu em híbris. Eles chamavam isso, porque tinha toda essa ideia da pureza, da purificação. Só que, por isso eu quis colocar aqui a inevitável híbris evolutiva, porque quando a gente vai evoluir, né, você está fazendo força para evoluir, você vai incorrer em híbris. Não tem como ser puro. Não tem como. É impossível. Então, isso é até um paradoxo, porque se a gente for buscar as iniciações gregas, você tem toda a questão de purificação, né, que são a própria palavra dos cátaros. Né? Cátaros é puro. Então, as iniciações gregas era o processo de purificação. E os gregos tinham esse nojo, digamos, esse asco e tal, da híbris. E também tinha nojo do estrangeiro. Do estrangeiro, não é? Né? Tudo que não era... Exatamente. Então, há uma inevitável híbris evolutiva. Quer dizer, nem que a gente quisesse, não poderia reproduzir iniciações gregas e tal, porque a evolução ela é híbrida. Ela é híbrida, não é pura. Ela é híbrida. E quanto mais evolui até certo ponto, você fica mais híbrido ainda. Porque você tem que misturar mais as energias, você está menos isolado e mais em comunicação com tudo, com todo mundo. Isso é híbrido. Então, eu entendo assim que evoluir é a gente ser cada vez mais híbrido. Menos puro e mais híbrido. Zaz, eu achei, voltando um pouquinho no que a Lu falou, Lu, eu achei excelente o exemplo. Muito bacana. Você acabou de dar do casal. Sim. Né? Um exemplo muito interessante. Eu fiquei aqui pensando em duas questões. Primeiro, a Mabel comentou a questão do holossoma, que o próprio holossoma é uma chacoalhada de mudança paradigmática. Fiquei extrapolando aqui, pensando a gente daqui a várias décadas, com o holossoma, com formas diferentes, né? Vindo de planetas diferentes, quem sabe, né? Outros locais. Eu fiquei pensando o quanto isso... Somas, né? Somas, incluindo somas, no caso, né? Intrafísico, mais específico, né? Daqui a algum tempo. Daqui a algum tempo. Então, a gente estaria também falando de mudança paradigmática em um nível... Quando isso acontecer, já significa que a Terra já está no outro patamar, né? Isso. Não sei se vocês leram o último parágrafo do Homo sapiens urbanizatus, né? Eu li, mas não lembro, que ele termina assim, né? Ele termina, é um negócio que eu nunca esqueci, né? Ele fala assim, ó, como é que ele fala assim, ó? Quando a nossa limpeza interna, a nossa faxina, né, que ele fala, estiver realizada, né, a gente vai poder receber ilustres visitantes na nossa sala de visitas. Perfeito. Como se fosse isso, né? A Terra vai estar apta a receber ilustres visitantes. Quando a sala de visita já estiver devidamente limpa, adequada. Eu entendo que isso já é até uma certa realidade, pouco falada ainda, porque a gente ainda precisa, né, higienizar, pensar melhor e qualificar um pouco mais. É parte da Reurbex, né? Mas aí, de um outro extremo nessa mesma linha,
Como eu ajudo? Porque a gente comentou no início, né? Você falou, explicar a própria conscienciologia é algo complexo, né? A pessoa precisa vivenciar isso. Então, a gente lida com muita gente da questão do evangélicos, de outras áreas, né? Então, como fazer essa transposição, se é que é o momento de fazer ou não, né? Se é que é válido ou não, e com a melhor das boas intenções, para não incorrer no erro catedrático, né? Não, conscienciologia é melhor. Por quê? Qual que é? Salvacionismo, exatamente. Né? Não, venha para nós você também, não qualquer coisa desse tipo assim, né? A melhor comunidade do exatamente, planeta. Né? Para começo de conversa, eu acho que assim, né? A gente tem que procurar... Que é o que nós não queremos, né? Cumprir a proexis, digamos, e isso significa você servir como uma mini peça. Perfeito. Então, você está lá no seu ambiente, né? Com a sua família, com o seu trabalho, etc., no seu bairro e tudo mais. O que é melhor? Para começo de conversa, tem que ser útil, eu acho. A gente tem que procurar ser útil, assim. Independente do que for, religião, qualquer coisa, sabe? A gente exercer uma liderança, né, adequada e tal. Ou seja, eu acho que começa pelo exemplarismo. Okay. Eu acho que o começo sempre é pelo exemplarismo, né? E aí vai. Agora, isso que você está falando seria uma transposição mais já no nível da conversa mesmo, né? Das ideias. Isso tem que ver realmente se é adequado, né? Se é conveniente, porque às vezes você consegue trabalhar bem com uma pessoa que, por exemplo, é religiosa e tal. Inclusive estão fazendo até assistência juntos em algum sentido. Sim. Aí você larga uma palavrinha, a pessoa ela se vai embora, né? Digamos assim, sim. Porque aquilo ali é uma ofensa, né? Alguma coisa. Tem toda uma questão paradiplomática, né? Se a gente vai pensar entre paradigmologia, ela tem um viés paradiplomático forte, né? Interparadigmologia é uma espécie de paradiplomacia. Você saber fazer a interlocução adequada para que seja o melhor para todos, né? Vamos dizer, é mais interassistencial possível. Agora, eu acho que com o exemplo ele acaba suscitando dúvidas nas pessoas. Você vai ver, vamos dizer, aquilo que a gente começa a conseguir fazer, né? Vamos dizer assim, com experiência no voluntariado, daqui a pouco você faz TENEPs e tal, você vai conseguindo realizar algumas coisas. E isso suscita uma reflexão. Às vezes as pessoas vão chegar e perguntar, mas vem cá, hein? O que você faz, hein? Você estuda alguma coisa? Como é que é? Aí abre a oportunidade. Abre a oportunidade. Sim. E uma última, então, desse lote, como o colega falou, né? Na página 23, em paradoxologia, eu achei interessante o segundo que você colocou ali, o paradoxo do título do doutorado. Serviu de chamar isso com a interassistência antissectária. Exatamente. Por que você trouxe isso? É um paradoxo porque doutorado é um processo muito elitista, né? E ser assistência antissectária, quer dizer, antissectário significa que é aberto, né? Uma coisa aberta, includente. Então é um paradoxo. A gente, logo desde o início da Interparadigmas, a gente recebeu uma certa resistência, inclusive de colegas, às vezes doutores e tal, de achar que isso é um absurdo, assim, que é o elitismo e tal. Mas acontece que a intenção é fazer rapport com o público-alvo. É servir de, como eu disse aqui, chamarisco, né? Tipo assim, você coloca, assim, olha, são várias coisas, né? Veja, uma pessoa que fez doutorado, ela tem um treinamento acadêmico. Então, ela consegue escrever um documento dentro do standard. Gostei do treinamento. Acadêmico. Treinamento. Está perfeito. Treinamento, não, eu achei ela perfeito. Sabe fazer um documento ali que soa bem, tal, para os pares. Então, isso é rapport. Você vai lá. Isso é um primeiro ponto. Você consegue fazer um texto conscienciológico que atenda o critério acadêmico. Assim. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o título, ele acaba tendo um significado simbólico. Entende? Socialmente, ele tem um significado simbólico. Então, aquela coisa. As pessoas não falam, né? Não tem a modéstia e tal, mas os doutores entre os pares acabam tendo um certo reconhecimento. Entende? Você chega lá e tal. Nem os Estados Unidos tem muito isso. Põe o PhD. Se é PhD, o cara vai lá e põe PhD. Não tem esse negócio. Né? No Brasil, nem tanto. Escreve um livro e põe só o nome. Nos Estados Unidos, não. É o nome, vírgula, PhD. Então, no momento que você tem lá o PhD, você também meio que... Vem cá, olha, você tem, eu também. E aí, como é que fica agora? Não, é legal. Dizer, vamos dialogar. É o esclarecimento interpares. É um negócio assim. Então, é isso que é esse paradoxo. Que a causa, né, digamos, que nós estamos trabalhando, ela é universalista.
ela não é sectária. No entanto, o doutorado é um elemento meio que sectário, né? De certa forma. Ele é elitista. Elitista. Não sei se é sectário, talvez mas não chegue a esse elitista, ponto. porque a Conscienciologia também, a gente sempre falou, né, que a Conscienciologia ela tem um quê de elitismo, não porque a gente quer ser elitista, mas o próprio corpo de conhecimento há uma faz com exigência que muito seja, grande, né? Faz com que exige seja. mínimo nível de É pesquisa. uma Pode ser, exigência Olga? de estudo, de leitura, de pesquisa muito grande para as pessoas. Claro, É muito claro, grande. claro. Vou fazer uma aqui e vou para você, ó. Na assunção inicial do paradigma consciencial, seria de muita ajuda o acesso às produções científicas dessa neociência em base de dados unificada, além da enciclopédia, construída em plataforma web, aos moldes das grandes bases de dados da ciência convencional. O autor conhece algum projeto da CCCI que visa desenvolver tal plataforma? Quão assistencial seria essa ferramenta do ponto de vista da ponte paradigmática? Concordo em gênero, número e grau. Esse projeto ele existe enquanto uma ideia já. Né? Nós fizemos agora em julho a 4ª Semana Paracientífica e um dos momentos desse evento foi o primeiro fórum de periódicos conscienciológicos. Então, existe hoje na Conscienciologia, aqui na CCCI, 15 periódicos com vários tipos de objetivos diferentes. E foi feito esse primeiro fórum com os editores dos periódicos. E uma das propostas que saiu desse fórum é fazer uma plataforma unificada. Né? Assim, ainda é uma ideia, a gente precisa caminhar com isso, né? Continuar no fórum, fazer mais reuniões, mas olha, a unificação dos bancos de dados, ela é muito importante na ciência, sempre foi, mesmo antes da internet. Claro. Você ter catálogos, né? Você ter é o que faz a diferença, né, formas Zaz? de acesso à informação. Agora, Zaz, visão de conjunto. No ICGE, eu não sei se esse nosso amigo sabe, existe um site que é o ICGE. Lá existem todos os artigos, livros e verbetes de cada pesquisador da Conscienciologia. E sempre que possível, existe o link para a revista ou o banco de dados onde aquele artigo está disponível. Não é o que a gente gostaria que fosse, não tem, está longe. Mas é alguma coisa já, se ele quiser visitar e ele não conhece, eu não sei. Ele é, assim, já fantástico. Se a gente for ver, né, hoje o maior banco de dados da Conscienciologia está no ICGE. Tá lá. Às vezes a gente mesmo não sabe tudo que tem lá dentro. Você tem que explorar para saber. Às vezes a gente não sabe o que a gente escreveu. Sim. E lá tá tudo. Tudo que a gente vai lá, por exemplo, publicou, tem um item lá, autores e tal, acho que é autores e GESCOMs, um negócio assim. Exatamente. Aí você vai lá. Eles já estão colocando até, sei lá, tipo, nota do jornal. Não, tudo. Tudo que a pessoa é bem exaustivo. É exaustivo. Então é o máximo que a gente conseguiu até agora, mas o ideal é que extrapole isso, né? E tem também as planilhas, né, as ferramentas de autopesquisa que várias pessoas e ICs desenvolveram. Exato. Então, não são só os artigos, não são só nem as referências. Nem só os verbetes, tem muita coisa ali. Né? Tem muitas ferramentas, vale a pena visitar. E também, assim, acho que vale a pena lembrar, para quem perguntou aí, que já houve várias tentativas de unificação de bancos de dados da Conscienciologia de diferentes formatos em diferentes épocas. Mas o que falta é voluntário para dar continuidade, né? E conseguir, fazer. Por exemplo, a Conscienciopédia, tem Lembra disso, várias tentativas. Então, se a pessoa aí é formada nessa área, quiser colaborar, ajudar, né? Era alguém aqui que queria, Terezinha. Parabéns, Alexandre. Então, só para reforçar a questão da revista Consciência, a Consciente, né, que a gente fala, em 2015, a editorial enviou várias dessas revistas para a África do Sul. Então, ela já está circulando, né, em outros países. Legal. Então, eu acho que a importância de colocar aí também. Né? Sim. Então, como ponte, né? Na fatologia, como ponte, eu queria que tu falasse ali na 8ª linha a interseção entre os 3 círculos na logomarca da revista Interparadigmas. Por favor, se ampliar aí. Está mais claro. Porque a fatologia, a gente coloca os mais diversos fatos, né, enfim, que tem a ver com o assunto. E a logomarca, ela é a interseção de 3 círculos. Né? Quem criou essa logomarca foi o Luciano Mello, né, que criou para nós. E justamente ela significa, o encontro dos paradigmas, né? Você considera que tem como se fosse 3 paradigmas que estão se encontrando, né? E tem uma interseção entre eles. A interseção é aquele ponto em que eles estão sobrepostos.
né? Essa é a interseção. Então a gente tem 3 interseções, né? Tem 3 interseções e tem uma central que geralmente ela está em branquinho aqui, como se fosse o ponto de encontro de todos, assim. O interparadigma está aí, né? O interparadigma está aqui. É isso, então é uma logo que representa o encontro dos paradigmas. A interseção é quando pessoas que pertencem, né, ou que estão ligadas a paradigmas diferentes, dialogam. Tá. E para terminar ali na patologia, na última linha, você colocou na 10ª, última linha, o convite para sair de si mesmo. Queria que tu ampliasse isso aí na 21 ali. Convite para sair de si mesmo devido ao paradigma, né? Porque, de certa forma, o paradigma é algo muito familiar à pessoa, digamos assim, é muito próprio, assim, o paradigma da pessoa, né? Então, no momento que a gente faz a ponte, né, se dialoga, se cria uma interlocução, é um convite para sair de si mesmo. Isso a pessoa ainda não sabe. O problema é que ela só... Quando ela tem... todo mundo, eu acho que quando conheceu a Conscienciologia, é uma crise, né? Porque você é convidado a sair de si mesmo e você não sabe para onde você vai, né? Quer dizer, então, você está em terreno novo. Isso é a sensação da neossinapse, né? Você está formando neossinapse, é um desconforto, não é? Quer dizer, você está experienciando o novo, mas essa é a sensação interparadigmas, vamos dizer assim. Por quê? Você vai conversar com alguém que está, né, em outro contexto, assim. Então, você não pode ter, por exemplo, neofobia, de certa forma, no sentido de ter uma aversão à sensação de desconforto de uma coisa nova, né? Você tem que lidar com isso, porque você vai causar esse desconforto, né? E você também vai ter desconforto, e isso tudo faz parte. Isso é sair de si mesmo, né? Ficar em si mesmo é só sentir conforto, no caso. Tem uma pergunta aqui? Tem mais? Não sei qual é a fila aí. Pode ser. Então vai, Márcio. Zaslavski, no âmbito das instituições conscienciocêntricas, como que você acha que as ICs poderiam, que tipo de iniciativa as ICs poderiam ter para ampliar, qualificar e estabelecer pontes interparadigmáticas? Certo. Então, bom, para quem não sabe, o Márcio é o responsável pelo comitê, né, de Conscienciocentrologia da Unicim. A gente está trabalhando com ele via conselho científico, né? E a gente está trabalhando na reformulação dos planos das pré-ICs, né, os projetos, né, das pré-ICs. E estamos introduzindo alguns elementos novos, por exemplo, a questão do planejamento científico da IC, né? E dentro disso entra a questão interparadigmática, porque esse assunto da interparadigmas começa com a revista. Bem, isso é pontual. Mas se a gente for pensar no futuro da conscienciologia, né, a tendência, vamos pensar assim, né, a tendência vai ser cada vez ter mais diálogos interparadigmáticos em termos de SOCIM, de instituições, né, como, por exemplo, agora, o Ulisses chegou ali, né, nós estamos recebendo o Dr. Rico Sneller, né, que foi citado antes, já é um intercâmbio. Agora, para fazer um intercâmbio desses, é preciso uma disposição de fazer esse diálogo, né? De você se colocar numa postura e você procurar a maneira, né, de fazer esse diálogo. E isso é interessante que as ICs já comecem a pensar, né? Quer dizer, qual que poderia ser, quais as interfaces entre as especialidades das ICs e as disciplinas estudadas na ciência convencional, no meio universitário. Ou, por exemplo, quer ver um negócio? Vamos pensar o seguinte. Até, por exemplo, eu coloquei essa listagem, né, aqui na página 24, como uma aproximação da interparadigmologia com a ciência convencional. Esses 16 itens aqui são estudos da ciência convencional que têm aproximação com a interparadigmologia. Mas isso poderia ser feito para todas as especialidades da conscienciologia. Tem? É muita coisa sei que lá, tem. Pensa, cada IC tem uma especialidade, sei lá, projeciologia. Dentro da ciência convencional, quais são as melhores aproximações da projeciologia que tem? Tem várias. Sei lá, proexologia, cada especialidade conscienciológica, essas macro, consciência terapia. Quer ver um negócio? Eu acabei de lembrar, vou citar um negócio para vocês aqui, ó. Olha só. Eu não coloquei no verbete, acabou não dando tempo e tal. Página 25, na enumeração conceitos ponte,
Tá? Tem a última enumeração do verbete aqui, conceitos ponte. O 8º item, energias sutis. Tá? Energias sutis é um conceito que eu fui rastrear, quem que criou isso aí? Isso tem muitos estudos já na ciência convencional sobre energias sutis. Porque a palavra sutil, ela designa que é uma energia que não é mensurável por aparelhos. Pela ciência, né? Tá? Ela não é uma energia no sentido estrito, mas ela é uma energia, então chama de subtle energies. O cara mais antigo que eu encontrei que fala disso, já no início dos anos 80, é esse indiano que está vivo, se chama Tayar Madhabuzi Srinivasan, é o nome dele. Ele é um professor na universidade, ele é um doutor, lá um professor na Universidade da Índia, né? E ele escreveu sobre isso. Agora, tem um negócio que ele escreveu também, que ele chamou de retrogenética. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, o que é a retrogenética? Retrogenética, ele tem um artigo sobre retrogenética. Como ele é hindu, né? Então ele leva em consideração a questão de múltiplas existências. Então ele não fala de paragenética, mas ele fala de retrogenética, retrogenetics. Já é uma aproximação interparadigmática. Quer dizer, dentro da seriexologia, ou parageneticologia, claro, melhor ainda, né? Parageneticologia, você tem um par interparadigmático perfeito. Para poder dialogar, né? Para dialogar. Do diálogo. Então, é isso, né? Eu acho que esse rastreamento dos pares interparadigmáticos na ciência convencional seria algo a ser feito pelas ICs. Porque eu me lembro o professor Valdo falando várias vezes até assim, olha, nós vamos ver, né, a ciência convencional chegar até aqui, assim, isso aí vai acontecer. A consciência é ou talvez o tema do século XXI, né? Consciência já é um tema da ciência convencional. Então, a conscienciologia está aqui, né? Tudo isso vai chegar uma hora que vai se tornar possível esse diálogo em termos massivos. E a gente vai ter que saber fazer esse diálogo. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu passo ali. Mabel, será que a gente faz o sorteio? Faz, deixa eu fazer esse, só para minha consciência ficar tranquila. Tem 2 pessoas que eu não pude fazer nenhuma pergunta ainda e eu fico preocupada. Olha lá, prisões intelectuais. Poderia ampliar esse conceito? Como identificar em si mesmo se existe isso? Como é que é? Prisões intelectuais. Ele está propondo... Ele não colocou nada. Está pedindo. Isso. Olha, o paradigma, a rigor, ele pode se tornar uma prisão intelectual, né? Porque no momento... Aliás, no momento que a pessoa defende uma posição intelectual com um embasamento emocional predominante, vira uma prisão intelectual. A gente vê muito isso na política. Né? A pessoa... Às vezes até a ideologia vira uma prisão. A ideologia, né? Porque se a pessoa ela tem uma paixão intelectual, aquilo é algo que ela vai ter muita dificuldade de abrir mão e ela vai ter muita dificuldade de ouvir críticas. Então, é uma espécie de prisão intelectual. O paradigma, realmente, ele concentra essas prisões intelectuais. Por exemplo, como a que eu já citei várias vezes aqui, a religião. Resquícios religiosos no paradigma pessoal representam prisões intelectuais. E não só intelectuais, na verdade, né? Muito mais do que isso. Vários tipos. Então, eu entendo dessa maneira. A pior prisão está aqui dentro, né? Da nossa cabeça. Sim. Quer fazer a pergunta, então? Alexandre, parabéns. Eu queria que você falasse na antagonismologia, na página 23, o seu último antagonismo. O almejado antagonismo, paradigma, paradogma. Certo. Então, eu fiz um jogo de palavras, né? Com paradigma e paradogma. Quer dizer, o dogma extrafísico, multidimensional, o processo dos bolsões, né, dogmáticos. E ele é almejado, né? Quer dizer, a gente almeja no sentido de que não necessariamente ele exista. Às vezes o paradigma é um paradogma. Quer dizer, o paradigma, por exemplo, religioso, né, é um paradogma. Por exemplo, determinados paradigmas políticos são paradogmas, porque há como nexes, né? Há bolsões, há sociex, né? envolvidas, né? Nesses paradogmas. Então, o antagonismo, paradigma, paradogma, seria a gente pensar, por exemplo, no universalismo. A gente pensar, né? O universalismo, ele está já representado no esforço de dialogar, né? De escutar com atenção, né, o que a outra consciência pensa e de fazer uma interlocução que seja
cosmoética, que seja respeitosa, e manter a predisposição básica de abertismo consciencial. Quer dizer, a ideia de que o que eu estou aprendendo, o que eu tenho para aprender hoje, o que eu vou aprender agora, é essa atitude de sempre aprendência. Então, o paradigma que faz um antagonismo com o paradogma seria uma forma de pensar essencialmente, ou fundamentalmente, ou basicamente aberta, né? De que ele é um paradigma já em transição, né? Ele é um paradigma buscando ser outro paradigma. Ele é o paradigma que não busca preservar a si mesmo, mas ele já busca discernir melhor, cada vez melhor. Quer dizer, o que eu tenho para discernir aqui? Acho que é isso. O que você acha, Cris? Nesse sentido, você vê que o paradigma consciencial, ele traz essa proposta no seu bojo? Eu acho que é o melhor que a gente tem. É o melhor que a gente tem, né? Posso, Mabel, só mais um? Pois não. Tá? Continuando nessa linha, você fala muito da questão da paradiplomacia, né, da paradiplomaciologia. Lá na segunda linha da sua binomiologia, na página 22, você até menciona esse binômio. Sim. E aí a pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte. Como que você, pelo que você já tem estudado, pelo que você tem observado, você tanto lá no Conselho Científico da Unicim, como que a gente pode nos qualificar mais para que cada um de nós, conscienciólogos, ou pelo menos sempre aprendentes do paradigma consciencial, a gente desempenhe melhor essa função paradiplomática, sem correr o risco de fazer média, entrar em regressismos paradigmáticos, entendeu? Ou seja, criar um diálogo, abrir uma ponte, né, um abertismo, como você acabou de falar, mas estando assim mais convicto, haja uma representação exemplarista mesmo do paradigma consciencial. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. De modo que essa paradiplomacia ela não termine, né, numa questão às vezes ou de média ou de banalização da conscienciologia. Você está entendendo o que eu estou colocando para você? Eu acho que sim. Então, como que no nosso dia a dia, enquanto conscienciólogos, nós vamos nos qualificando cada vez mais para atuarmos na condição de paradiplomatas do paradigma consciencial, né? Mas sem incorrer, digamos assim, evitando, né? Ou diminuindo cada vez mais as dificuldades ou até as omissões, né? Que a gente vê, por exemplo, na política, na diplomacia convencional, né? Vamos colocar dessa forma. Sim, eu acho que é a pergunta do dia, né? Você está me pedindo para eu tentar, o que eu penso sobre o ponto ótimo entre a omissão e o conflito, né? Olha, eu acho que a conscienciologia, ela dá, a gente tem uma listagem, na verdade, de itens. Eu não sei se um item só garantiria isso que você está me pedindo. Agora, se a gente coloca a semperapendência como item do CPC, entende? Você coloca assim, não, a semperapendência para mim é uma questão de cosmoética. Tá? Quer dizer, olha, então, a todo momento existe um desafio de aprendizagem, nem que seja isso. Quer dizer, eu tenho um conflito, eu tenho uma dificuldade com alguém, eu tenho uma insatisfação, uma indignação, tudo aquilo que causa um conflito, por exemplo, diplomático, etc. Mas se eu tenho a semperapendência como um item do meu CPC que eu estou zelando, eu vou ter uma salvaguarda de que há um abertismo. Quer dizer, eu desconfio que eu posso não estar certo. Quer dizer, eu vejo que o maior problema disso que você está me falando, ao menos dentro da minha experiência, é a atitude da certeza absoluta, né? Quer dizer, nessa hora eu tenho que me posicionar, eu tenho que bancar e isso vai envolver um conflito. Né? Aí é que está o X da questão. Mas eu não sei. Então, esse ponto da semperapendência, para mim, tem sido uma coisa muito importante na minha vivência. Tanto que, às vezes, é aquela coisa de eu perceber que eu errei, né? Essa coisa, e eu faço alguma coisa em relação a isso. Eu não deixo ficar, se eu acho que eu errei, eu não deixo aquilo ficar mal parado. Eu peço desculpas.
E é uma coisa que eu costumo fazer e não é tão comum, vamos dizer, assim, que eu banalize, né? Agora, eu gostaria de ter mais coisa para te dizer, deixa eu pensar aqui. Eu acho que... Olha, eu acho assim, ó, uma coisa muito importante é a visão do ponto de vista da Unicim. Vamos colocar assim agora, dessa maneira mais institucional. Eu vejo que o voluntário, que ele não conhece bem, às vezes, a perspectiva da Unicim, né, como um órgão integrador, né, de toda a CCCI, às vezes tem certos limites na concepção da própria conscienciologia e do próprio papel que ele tem. Às vezes a pessoa entrou na conscienciologia por uma IC e ela criou uma identidade com aquela IC. Só que a IC, ela é apenas um meio para a conscienciologia. Ela é apenas um meio, mas se a pessoa enxerga a IC como um fim em si mesmo, ela vai se encastelar e ela vai defender aquilo como se fosse um feudo. Entende? Isso é muito contraditório com o paradigma consciencial. Mas, veja, então, por isso que eu acho, assim, às vezes a pessoa precisaria ir lá, tipo, fazer um estágio na Unicim, sei lá, e ver como que é pensar na conscienciologia como um todo, assim. Não sei, Cris, se eu estou te respondendo. Estou tentando. Está pensando, né? Junto com a... Então, eu assinalo esses dois pontos. Eu acho que uma atitude, uma atitude de abertismo, o cultivo de uma atitude de abertismo, no sentido até de uma autocrítica sadia, né, de pessoa ter o desconfiômetro de ver que ela está passando da conta, ou de que aquilo ali foi errado, né, por um lado, né, que envolve a sempre-aprendência, e por outro lado, a visão de conjunto de toda a conscienciologia, ela ajuda a pessoa a não, digamos, defender tão apaixonadamente determinado projeto. Eu consigo pensar agora em termos assim, de maior importância nesses dois pontos. Não sei o que você acha. Ela está escrevendo. Tudo bem? Não, aí... Não, eu acho que assim, a gente vai pedir... Eu vou dar a palavra para você. A gente vai pedir para os Zaslavos que voltar mais vezes. Vocês não vão pedir isso para ele, gente? Ó, faça aí, ó. Pedir para os Zaslavos, porque é muita coisa, né? Você vê, não dá para a gente discutir. Minha produção verbetográfica tudo que ele levanta de ideias, não dá tempo da gente debater. Eu vou passar a palavra para ele, mas eu quero avisar... Vamos fazer sorteio. O povo está levantando aí já. Se o povo vai embora, vai ter sorteio. Vocês querem fazer sorteio agora, antes da pergunta dele? Pode ir lá. Então tá. Então vamos fazer o sorteio. Qual que é o seu número aí? De Quantos tem aí? De 1 a 24. Então ela que ia embora vai falar um número. Então não faz mal, ele fala o número. 24. Aí, Edu. Opa! Olha lá, ganhou uma revista, muito bem. Tem mais? Vou falar para ele. Mais algum? Tem mais um? Então mais um número de 1 a 24. Fala, Eduardo. 1 a 23 agora. Olha, quase. Muito bem, Rosângela. Muito bom. Ok, então terminou? Terminou. Então vou passar a palavra para ele. Então, Alexandre, nessa mesma linha da questão paradiplomática, eu fiquei refletindo bastante aqui, porque essa questão de ponte entre paradigmas é um grande problema, né? É causa dos maiores conflitos, talvez, que a gente tenha hoje aí. E eu me questiono, e gostaria de saber o que você poderia falar a respeito. Quais são as adaptações que a gente precisa fazer no nosso comportamento enquanto instituição mesmo, conscienciológica, para receber outros paradigmas? Como que a gente lida com essa questão de, por exemplo, a gente está abrindo um diálogo com as pessoas ali, mas está todo mundo muito certo de que o seu paradigma, de que o seu modo de pensar é o correto. Então, como que a gente recebe isso? Como que a gente lida de uma forma paradiplomática com essa diferença? E se a gente for realmente, né, tomar algumas medidas, que medidas seriam essas para fomentar essa relação? Eu vou acrescentar, então, a sua pergunta, essa que eu tenho aqui, ó. Como pode ser exercida a ponte interparadigmática de forma cosmoética, exercendo também um abertismo consciencial, que eu acho que é mais ou menos o que ele está perguntando. Olha só.
A diplomacia convencional, né, ela já parte do princípio de que o diplomata ele conhece muito a área que ele vai atuar, né? Então, é importante que se conheça a área, o paradigma de quem está sendo recebido. Então, isso já é um ponto, né? Quer dizer, você precisa ter uma recepção, um comitê de recepção que conheça, né, quem está chegando ali, o paradigma e tal de quem está chegando. Isso é uma diferença entre a diplomacia convencional e a paradiplomacia, porque a diplomacia convencional, ela se dá entre partes, vamos dizer assim, irredutíveis. Entendeu? Por exemplo, você tem um país, né, que tem uma representação diplomática em outro país, e os dois países não vão se fundir. Quer dizer, não, cada um na sua, né? Há uma negociação entre diplomatas. Mas a paradiplomacia se dá entre partes, em tese, abertas. Por exemplo, você tem representação paradiplomática de ONGs. Né? Então, existe assim, a gente não... Bom, quer dizer, se a gente ainda está com essa atitude de certeza absoluta, é porque nós não estamos nem na paradiplomacia, né? Você está numa diplomacia rasteira. E também não chegou no interparadigma. Não, e não chegou no interparadigma. Mas agora, mesmo o diplomata, ele tem que fazer pontes. É assim que funciona. Não, você tem que ter... De uma forma bem prática, o que você acha que hoje a gente, enquanto CCCI, precisa reciclar em relação a isso? Eu acho que a gente Ele está precisa... te apertando sem te abraçar. Não, tá bom. Tá bom, né? Tá ótimo. Eu acho... É porque são várias... Quando vocês tocam em temas muito polêmicos, é difícil reduzir a um item só, entende? Mas eu acho a cientificidade, é o que a gente vem trabalhando, eu acho que é a reciclagem da cientificidade, porque a diplomacia e a paradiplomacia, elas atuam tematicamente. Entende? Por exemplo, você tem uma representação diplomática. O Brasil vai mandar uma representação diplomática. Se ela é para dialogar com a ciência, você vai mandar um diplomata cientista. Se é para negociar com, sei lá, a produção de petróleo, você vai mandar um engenheiro, sei lá o quê, geólogo, sei lá. Então, a conscienciologia é uma ciência. A paradiplomacia da conscienciologia é científica. Então, a gente precisa de preparo mais na cientificidade. Entende? Conhecer mais de ciência, de pesquisa, estudar mais de cientificidade. Experimentar, né, no nosso caso. Esse ponto mais presente, e vamos dizer, um elemento mais presente no holopensene da conscienciologia, o tema da cientificidade. Isso eu acho que faz muita falta. Entende? A gente está com esse projeto aí, né? Tem uma equipe constituída com o pessoal aqui, Ulisses, né, e outros colegas, da Semana Paracientífica 2018, que a gente está com a proposta de fazer isso, tentar, né, vamos trazer mais gente, vamos dizer assim, chamar atenção para a cientificidade na conscienciologia. Porque, sendo a conscienciologia uma ciência, o futuro da conscienciologia é ser cada vez mais ciência, e não menos. A gente não pode perder essa característica da conscienciologia, que é o que atrai as pessoas à conscienciologia, no fim das contas. Se a pessoa vem estar aqui, é porque ela não quis ir para a religião, né? Ela quis vir para cá. Isso aqui é uma ciência. Então, se eu tivesse que escolher um item, seria esse. Obrigado. Acima de tudo. E assim, só complementando, a cientificidade de modo geral, mas específico também, a nossa cientificidade, que ela é ciência, mas não é uma ciência igual às outras ciências. Tem especificidades que precisam ser não só declaradas, mas compreendidas. É bem comum, né? Em quase todos os cursos de conscienciologia introdutórios, a gente gastar lá o início do curso, meia horinha, se tanto, falando do paradigma consciencial e dizendo que a conscienciologia é uma ciência. Mas, muitas vezes a pessoa está ali falando e ela mesma não conseguiria defender por que é uma ciência, além da declaração de que é uma ciência. Então, é uma ciência porque atende a critérios de ciência, mas não atende a todos da mesma forma que as outras ciências e propõe outros que outras ciências não têm. Perfeito. E tem um motivo para isso. E aí a gente precisa conhecer isso. A gente tem que entender de cientificidade para poder entender melhor esses paradoxos, essas dificuldades quando a conscienciologia se encontra com a ciência convencional. Você cria dificuldades no olhar do cientista. Eu acho uma coisa séria são as próprias conscienciólogos, porque tem um pessoal que vem para estabelecer intrafisicamente o negócio e depois vai ter o desenvolvimento científico. Então, assim, eu acho que também a gente entendeu o nosso papel, assim, porque eu vejo assim, não você não estudar sem erudição, mas tem que buscar essa erudição, esse desenvolvimento mental somático para conseguir chegar nesse nível de diplomacia
supremacia. Então, Precisa estudar. Precisa estudar. Ou executor, ou cientista, ou os dois, só que cada vez mais cientista, né? Eu acho que todo mundo tem papel de pesquisador aqui. Uma frase. Agora que eu entendi a tua assinatura verbetológica, de A a Z. Fechou. Gente, então nós estamos terminando aqui a nossa tertúlia. Convidamos os Zaslavs para outras tertúlias, não é isso, Luciana? Porque a gente passou aqui, eu deixei uma série de perguntas por fazer que não deu tempo. Garanto que tem mais gente aqui que gostaria também de falar mais e não pôde. Então a gente convida os Zás para outras tertúlias. Agradecemos aí os tertulianos, os teletertulianos, passamos para os nossos recados e até amanhã. As pontuações da tertúlia de hoje são 24 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 25 perguntas enviadas online. Temos um convite. Rosângela Piccoli com 4º Imersão em Conscienciometria. Olá, estou aqui para convidá-los a participar do 4º Imersão em Conscienciometria, que irá acontecer de 3 a 5 de novembro aqui em Foz do Iguaçu. Esse curso, ele contém 3 workshops e 2 campos autoconscienciométricos. O primeiro workshop ele tem o objetivo da construção do confort, dos traços intraconscienciais, que é a relação entre trafor, trafar e trafal. O segundo workshop tem o objetivo da análise do holossoma. Então, você expandir sua autocognição sobre seus veículos de manifestação através de uma análise cosmoética e conscienciométrica. O terceiro workshop é a homeostática pelo autodiagnóstico. Então, a partir do momento que você identifica, né, seus traços conscienciais, seus objetivos proexológicos, você faz um realinhamento e redefine, né, através desse autodiagnóstico, novos objetivos de reciclagem para poder, né, concluir a sua proex. Eu gosto de trazer aqui 3 principais objetivos do curso, que é o autoconhecimento de sua intraconsciencialidade, né, o objetivo recinológico, que é evolutivo, e a lucidez da sua proex, da sua maxi proex, né, dentro desse grupo. Então, eu faço esse convite, dia 3 a 5 de novembro, aqui em Foz do Iguaçu, e é um curso sem pré-requisito. Então, pessoas que queiram participar, que ainda não conhecem o curso, né, amigos, familiares, podem estar presentes. Então, estamos aí, né, já está chegando, 3 a 5 de novembro. Então, contato aqui da Conscius, que é a IC, né, que irá realizar esse curso, é o DDD 45 2102 1460. E a gente tem aqui um telefone que tem o WhatsApp também para informação, 99 994 1460. Todos vão ser muito bem-vindos. Obrigada. O verbete de amanhã é a aplicação evolutiva das autoprojeções. A especialidade é a projeciologia, a verbetógrafa é a professora Tatiana Lopes. Agradecemos a presença e a participação de todos, uma boa tarde e até amanhã.